Agora, atenção, que o papo é sério, viu? Você usa as redes sociais? Pois hoje em dia é difícil quem não use, ainda mais agora, né? Com mais tempo em casa. E você já se perguntou até que ponto seus dados estão protegidos na internet? Até onde as empresas de tecnologia podem armazenar e usar as suas informações pessoais? Aliás, você viu as dicas de documentário sobre esse assunto que a gente deu na sexta-feira? Pois nós pedimos para um especialista no assunto reforçar dicas de como evitar essa exposição. Embora as redes sociais não cobrem dos seus usuários para que eles possam criar perfis lá, né? Alguém está pagando por isso. E por que alguém pagaria por isso? É por causa dos dados. Eu vou mostrar um passo a passo aqui de como é que você pode restringir aquelas informações que são, de certa forma, disponibilizadas, né, para esses anunciantes. E aqui está. Se eu quiser alterar alguma informação da conta, algum dado pessoal, enfim, vou deslizando. Aqui as opções de segurança, privacidade, isso. Nesse primeiro item tem um detalhamento sobre o que são as informações importantes, quem pode ver as atividades dentro do Facebook, como eu preciso informar, né, no meu cadastro o meu número de telefone. E eu quero restringir isso. Então eu vou aqui nessa opção, apenas eu. É possível gerenciar as preferências dos anúncios também. Por exemplo, esse aqui eu vou ocultar. Não quero mais enxergar anúncios dessa página aqui. Você utiliza a credencial, né, o login, usuário e senha do Facebook para acessar outros serviços. Isso é muito prático, porém é preciso levar em consideração que informações esses sites e aplicativos estão utilizando da rede social. Clico em editar. Esse site está visualizando meu e-mail. Não, eu não quero que ele acesse meu e-mail. Essa opção varia, tem sites que acessam mais informações do usuário ou apenas um simples e-mail. Uma outra dica muito importante: antes de instalar um aplicativo, sempre leia os termos do aplicativo, política de privacidade. Existem algumas atividades, né, que ocorrem de uma forma que nós chamamos de segundo plano, que o usuário acaba não vendo. E para proteger os usuários e evitar o uso das informações, existe a Lei Geral de Proteção de Dados. O que essa lei determina? Que ainda precisa ser feito? É o que a gente vai conversar agora com a advogada Gabriela Totti. Bom dia, bem-vinda aqui ao Bom Dia Rio Grande, Gabriela. Bom dia, Daniela. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, quais são os principais pontos que essa lei determina, né? Como ela pode nos ajudar, nos proteger? Então, essa lei veio justamente para regulamentar o uso de dados pessoais, tanto pela administração pública quanto pelas empresas. Então, ela traz critérios, requisitos, exigências que as empresas vão ter que observar e vão ter que entregar para nós, enquanto titulares de dados, para justamente elas estarem em conformidade com o que essa lei traz. E essa lei, ela é completa ou tem algumas coisas que ainda ficaram de fora e que precisam ser repensadas? Na verdade, a lei ela não consegue abarcar de forma integral todos os problemas que o uso de dados pessoais, que o uso de redes sociais traz, né, como foi levantado por esses documentários que tu mencionaste, mas ela é mais um avanço que a gente tem na legislação, é mais um instrumento que a gente tem legal para que a gente possa se proteger dessa sociedade cada vez mais digital. Bom, vamos dar alguns exemplos na prática, né, desses instrumentos de proteção. Por exemplo, tem uma questão muito importante nessa lei, que é a proteção às crianças, né, Gabriela? Exatamente. Essa lei ela traz uma obrigatoriedade para que seja possível a coleta de informações de crianças e adolescentes. Então, as empresas elas têm que observar isso para poder fazer essa coleta. Um exemplo é justamente o fato de que para que seja possível a coleta de informações de crianças, o consentimento de um dos seus pais ou do seu responsável. Então, uma empresa que queira trabalhar com dados pessoais de crianças vai ter que criar mecanismos para justamente garantir que aquele consentimento que está sendo dado foi dado pela pessoa, pelo pai da criança ou pelo seu responsável.
Agora, a gente ouviu ali, né, o especialista em tecnologia falando que uma das formas da gente se proteger é ler, né, aqueles textos que aparecem para a gente, as políticas de privacidade, e que muitas vezes a gente passa direto, né? Só clica ali no concordo e não sabe nem o que tá escrito ali, né, Gabriela? Exato. A gente tem que mudar a nossa cultura, uma conscientização coletiva que a gente precisa. A gente precisa ler essas políticas, esses termos, essas condições, primeiro para entender o que está sendo feito com os nossos dados e para que a gente também possa questionar o que está escrito ali. A gente sabe que essas políticas muitas vezes são escritas para que a gente não tenha o interesse, termos técnicos, termos complexos, são longos, mas a gente precisa ter essa cultura de proteção de dados massificada para que a gente possa realmente fazer pressão e poder exigir esses direitos que estão garantidos na lei. Pois é, além da questão das crianças, que é importante, qual é o ponto mais positivo que essa lei nos traz? Bom, um avanço que ela nos traz, porque a gente já tinha alguns outros instrumentos que de alguma forma nos auxiliavam aí para tentar proteger a nossa privacidade, a proteção dos nossos dados. Mas essa lei ela traz expressamente direitos que já podem ser exigidos por nós enquanto titulares de dados. Então, as empresas hoje têm o dever de prestar informações e esclarecimentos sobre o que está sendo feito com os dados que elas utilizam. Então, elas têm que dizer, por exemplo, que dados meus elas têm dentro da sua estrutura, o que elas fazem com esses dados, por quanto tempo elas vão utilizar esses dados, com quem elas compartilham, inclusive, esses dados. Então, essa lei, ela traz direitos que nós temos que conhecer e temos que passar a exigir que nos seja entregue por essas empresas. E de que forma a gente cobra esses direitos? Bom, a lei, primeiro, ela prevê que a empresa tenha um canal de comunicação com os titulares de dados. Então, eu posso chegar e pedir, através desse canal, essas informações ou outros direitos que também estão previstos na lei. E se isso não for garantido pela empresa, se ela não responder a minha solicitação ou responder de forma não satisfatória, hoje a gente tem previsto na lei a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão competente para fiscalizar e receber denúncias de titulares, mas como ela ainda não está em operação, a gente tem outros órgãos atuando também, recebendo denúncias, como, por exemplo, o PROCON e o próprio Ministério Público. Ou seja, existem instrumentos que podem ser acionados judicialmente para que a gente consiga ter essa proteção. Sim, esses órgãos atuando nessa fiscalização e nós também, enquanto titulares de dados, temos também o direito de ingressar no judiciário se nós nos sentirmos lesados ou prejudicados em relação a direitos que estão previstos na lei e que não estão sendo cumpridos por essas empresas. Agora, Gabriela, sabendo, né, que tudo que a gente faz nas redes sociais está sendo vigiado, monitorado, registrado, isso é bastante assustador, né? Isso faz com que as pessoas tenham que ter também uma mudança no próprio comportamento nas redes sociais. Com certeza. A responsabilização que a lei traz em relação às empresas é uma frente, mas a gente também, enquanto consumidor dessas plataformas, a gente precisa ter uma consciência de que a gente precisa mudar o nosso comportamento, entender o que está sendo feito, questionar, como anteriormente foi ali apresentado pelo Ronaldo, né? Buscar os termos, buscar restringir o acesso que essas plataformas têm aos nossos dados, visando essa proteção. Bom, a gente agradece muito aqui a advogada Gabriela Totti, trazendo essas informações importantes sobre a Lei de Proteção de Dados. Muito obrigada, uma boa semana e um bom trabalho. Eu que agradeço, um bom dia para vocês. Bom dia, Gabriela.